Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma doutrinária, né, nesse domingo, com o tema O Emprego da Riqueza. Antes que possamos iniciar os trabalhos de hoje, nós vamos aqui fazer uma breve oração. Então, neste momento, nós vamos pedindo a toda a espiritualidade amiga que possam aqui nos instruir em mais uma manhã. Que possamos estar aqui unidos todos em pensamento, que possamos aqui, em mais uma manhã, adquirir sempre um pouco mais de conhecimento, de esclarecimentos, na busca da nossa evolução espiritual e que possamos estar envolvidos sempre pelo amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, então, como eu havia dito, o tema de hoje é emprego da riqueza. Esse tópico está no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, esse tópico está nesse capítulo 16 e nos itens 11, 12 e 13. Bom, primeiro, esse capítulo, né, que não se deve servir a Deus e a Mamon, ele trata de assuntos, né, muito relacionados às questões de bens materiais. Tanto é que o tema de hoje é emprego da riqueza. Então, é um tema realmente que ele é muito importante, porque nós temos aí, né, cada um de nós, nós temos diversas situações, né, financeiras. Uns com uma vida mais confortável, outras que passam por mais necessidades. A gente sabe, né, que com a questão aí da virtualização das palestras, evidentemente, a gente exclui aquelas pessoas que não têm acesso, por exemplo, a um celular, né, com um smartphone, com uma internet, na qual, numa atividade presencial, as portas da casa espírita ela está aberta, né, mas o importante é que a gente não parou, né? Mas, então, e nós que estamos aqui, né, com essa oportunidade de estar acompanhando essas palestras? Tá? Então, vejam que ele é um tema complicado, né, porque ele vai falar muito da questão de como utilizar, então, tanto é que é o tema de hoje, fala emprego da riqueza, e que a gente sabe que a aquisição, ou seja, a pessoa ter muitos bens materiais, também é considerado uma grande prova, né? Mas, assim, a gente pode dizer assim que pode ser até meio injusto. Eu falo assim, mas como assim, né? Ter riqueza é uma prova. Prova é quem ali passa por misérias, e passa muitas vezes por necessidade, por fome, e por ali vai. Só que a gente precisa aqui também considerar, né, diante da doutrina espírita, que nós estamos todos aqui num processo reencarnatório. Viemos aqui para ter expiações, ou seja, do que nós fizemos em outras vidas, em outras encarnações, nossas falhas, então nos é dada a oportunidade, né, de então resgatarmos, né, essas falhas e poder então cumpri-las, vamos assim dizer. E muitas vezes, né, é nos dado a prova, nos dado, estou falando de uma forma generalizada, da riqueza. Mas aí é que vem a questão. Como essa riqueza ela vai ser utilizada? E é aí que nesse capítulo do Evangelho do Espiritismo, um assunto que a gente vai discorrer no dia de hoje, né, é como a gente deve entregar essa riqueza. E muitas vezes as pessoas ficam incomodadas, e eu acho que também depende muito de como o tema é abordado, né? Então vamos dizer que uma pessoa que tem realmente muitos bens materiais,
né, e ele está ali muitas vezes procurando conhecer um pouco mais da doutrina espírita, e ele vai para uma doutrinária onde se vai falar da passagem do Evangelho, né, que a pessoa precisa muitas vezes se abdicar da sua fortuna, que da fortuna muitas vezes ela é uma coisa até negativa, porque as pessoas elas são egoístas. Então a gente sabe que não é assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e a doutrina espírita vem justamente para poder esclarecer, né, esse ponto. Então, por isso que eu sempre falo, acho que depende muito de como o tema é abordado, né, e como também a pessoa vai ali receber essas informações. Então, vamos lá. A primeira questão, e outra coisa também, que no estudo dominical, nós seguimos um livro que é o Roteiro Sistematizado para o Estudo do Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, então ele vem numa sequência, tá? E aí, esse livro, ele vem, né, numa dinâmica de perguntas e respostas para justamente facilitar a compreensão daquilo, né, daqueles trechos que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, vejam que muitas vezes a gente pode tomar, né, e ali ter o nosso Evangelho, né, e realmente fazer a leitura, fazer Evangelho no lar, só que, muitas vezes, algumas passagens são até um pouco mais difíceis de serem entendidas. E esse roteiro sistematizado, né, através dessas perguntas e respostas, traz, então, essas questões de formas mais práticas, talvez, né? Então, a primeira questão seria: o que podemos entender com a frase "não podeis servir a Deus e a Mamon"? Que o amor aos bens e gozos materiais é incompatível com o amor a Deus e ao próximo, visto que aprisiona o homem nas cadeias do egoísmo, levando-o a empregar sua riqueza exclusivamente na satisfação pessoal. Então vejam que essa colocação ela vem justamente do extremo. Então não deve servir a Deus e a Mamon. Então significa servir a Deus é ser temente a Deus, estar no caminho correto, né, daquilo que Jesus nos trouxe, mas a pessoa ela não pode estar presa às questões materiais. Então é isso que ele quer dizer, não se deve servir a Deus e a Mamon. Uma pessoa ela não pode estar totalmente ligado às questões materiais e dizer que essa pessoa é totalmente temente a Deus. É isso que ele quer dizer. Mas aí que vem, né, alguns tópicos para serem esclarecidos perante a esse ponto. Aí vem outra questão. É justo utilizarmos a riqueza em nosso bem-estar pessoal? E veja o seguinte, gente. Riqueza, né, tudo bem, é um termo que é utilizado. Mas, muitas vezes, dependendo, né, de cada camada da sociedade, e aquelas pessoas que são bilionários, e riqueza, muitas vezes, é aquele bem que nós temos que vai nos dar o conforto. E esses bens materiais, né, então, ou seja, esse dinheiro, essas questões financeiras, ela pode vir de herança, ela pode vir, sei lá, ganhou numa loteria, ou ela pode vir também de fruto do nosso trabalho. Né? Então, já que o tema é esse, né, que é a questão da riqueza, então, assim, ele fala, é justo utilizarmos para nós? A resposta é sim, desde que respeitemos os limites de nossas necessidades. Ocorre que, normalmente, abusamos desse uso, esquecendo dos nossos irmãos que morrem à míngua, sem o mínimo indispensável à própria subsistência. Então, veja que ele fala, sim, é justo, se você trabalha, né, você tem o direito de ter uma boa casa, um carro confortável, fazer viagens, colocar os filhos em boas escolas, em bons colégios, tá? Tudo isso é justo, tá? É o fruto do nosso trabalho. Mas acontece que a gente não pode esquecer do nosso próximo. É dizer assim, eu trabalho, eu tenho direito de utilizar realmente esses bens, né, que é adquiridos através de recursos financeiros, e simplesmente viver dentro de uma bolha, de não olhar para fora daqueles que necessitam, né? A gente, infelizmente, não terminou ainda o período da pandemia, tá? Existem ainda muitas pessoas que estão necessitadas,
muitas vezes, entidades assistenciais, né? Então, se nós temos o nosso conforto, vamos então, né? Então, quer dizer que a gente não pode esquecer daqueles que precisam. Aí vem a outra questão. Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Utilizá-la conforme os preceitos da verdadeira caridade, que nos ensinas a dar com amor, não apenas do que nos sobra, mas um pouco do que nos é necessário. Então veja o seguinte, né, que ele quer dizer que dar uma esmola que não vai nos fazer falta, né, é uma coisa, tudo bem. Nós não estamos deixando de ajudar uma pessoa, mas pelos preceitos espíritas, da questão espiritual, da evolução espiritual, que ele diz ainda assim, não apenas do que nos sobra, mas um pouco do que não é necessário. Outra coisa, gente, veja que ele não está querendo dizer, né? Vamos abdicar de todos os nossos recursos. Então nós vamos ser pobres porque eu vou doar tudo, porque está dizendo isso lá no Evangelho. Não é bem assim também, por isso que a gente falou, a gente precisa analisar realmente com critério, né? Mas é uma questão até de prova, né? Se a gente consegue dar aquilo até que nos é necessário, vamos dizer que a prova é maior, se a gente consegue fazer, né? Então, vou dar assim, um exemplo muito simples, né? Muitas vezes existe aí umas campanhas assistenciais, né, de caridade, que chama campanha do quilo. Que a pessoa, né, o grupo vai ali visitar um bairro, umas casas, para arrecadar alimentos, fazer cestas básicas e dar para aqueles mais necessitados. E muitas vezes, né, aquelas casas mais humildes, e quando a pessoa realmente está lá recebendo na porta, ela dá ali muitas vezes um saco de feijão que já está aberto. Mas dizer assim, olha, para mim tem mais um pouco para mim ainda até passar o final do mês. Porque muitas vezes ela pensa que tem pessoas que estão piores do que ela. Então veja a questão desse desprendimento e muitas vezes até de saber o que é passar necessidade e ainda conseguir doar um pouco que ela tem, tendo a consciência que tem gente que está pior do que ela. Então vejam realmente essa questão que muitas vezes que traz aqui nesse ponto. Tá? Como devemos atender os nossos irmãos necessitados? Com sabedoria, sem desconfiança, buscando conhecer as origens de suas necessidades para, se possível, eliminá-las, procurando as vítimas das desgraças para erguê-las sem as humilhar, indo além do socorro simplesmente material, difundindo o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Gente, é porque é o seguinte, a caridade, ela pode ser feita de diversas formas, tá? E no nosso dia a dia, tá? E até assim, muitas vezes me fala assim, a gente está ali, parou no sinal de trânsito, vem uma pessoa aqui na nossa janela pedir uma ajuda, uma esmola, tá? Aí tem muitas vezes que as pessoas vão falar assim, mas ali podia estar trabalhando e é mais fácil aí pedir esmolas, enfim. Primeiro, não nos cabe julgar, tá? Vem primeiro dessa premissa. Do que a pessoa está lá fazendo, deixando de fazer, e realmente não nos cabe julgar. É uma situação muito específica. Mas aqui ele fala de uma forma até de como é que a gente consegue atingir de uma forma mais até efetiva aqueles necessitados. Então vamos pensar aqui eu vou ajudar uma instituição de caridade, né? Então, de novo, gente, estamos falando de caridade, certo? Então, assim, tá, se aquela instituição de caridade, então doe. Mas se você conseguir fazer, além do que doar, muitas vezes, um recurso financeiro, será que você consegue fazer mais? Vamos pensar ali num lar que acolhe idosos, né? Então, tudo bem, você pode estar ali fornecendo, é muito solicitado, fralda geriátrica, itens de higiene, mas será que você pode fazer o quê? Fazer uma visita? Você pode até fazer campanhas para poder arrecadar fundos e ajudar ainda mais. Você pode estar ali conversando, tirando um dia da sua semana, para estar dando um pouquinho de atenção, amor àqueles idosos. Então vejam, gente, que ali, né,
que está nos trazendo nessa passagem. Continuando. O homem confere igual importância ao bem-estar material e ao aperfeiçoamento moral? Infelizmente, não. Percebe-se que o homem concentra a maior parte de suas atenções e energias no bem-estar material, dedicando pouco ou nenhum tempo ao atendimento das necessidades espirituais, tá? Bom, aí também, gente, acho que nessa pergunta vem muito, eu acho que da questão até de como a pessoa vai conduzir a sua vida, né? Então, se ela está bem, né, ela está ali, não está passando nenhuma necessidade, né, tem o que comer, né, tem aonde depois passar ali as suas férias, né, não tendo, digamos, nenhum tipo de dificuldades, né? Então, enquanto essa pessoa está ali, vivendo bem, ela está levando. Agora, quando essa pessoa, muitas vezes, assim, a gente não pode generalizar, né? Ele está dizendo de uma forma realmente da humanidade. Mas muitas vezes as pessoas precisam ser testadas, elas precisam passar por dificuldades para poder buscar, muitas vezes, o seu aperfeiçoamento espiritual. A gente ouve muito na doutrina espírita, nos centros espíritas, que muitas vezes as pessoas não procuram o centro, se não é pelo amor, é pela dor. E assim, a experiência nos traz que, infelizmente, a grande maioria das pessoas ela vem pela dor. Ela vem muitas vezes por perda de entes queridos, vem por diversos tipos de problemas. E aí ele vem procurar uma ajuda, né? Então, muitas vezes, tudo bem, isso quer dizer é a maioria. Mas não posso dizer, a gente não pode excluir de pessoas que podem procurar um centro porque, eu quero aqui, eu quero conhecer sobre a doutrina, eu quero ajudar, eu quero fazer a caridade. Isso existe? Existe. Mas não é a maioria, é a minoria. A maioria é pela dor. Então, vejam que a questão do bem-estar. A partir do momento que a pessoa, onde muitas vezes aparecem as dificuldades, aí que ele vai buscar. E assim, a gente tem que ser também um pouco prático. Muitas vezes, ainda bem que as pessoas, né, possam buscar esse aperfeiçoamento também moral. Porque só vai fazer bem a ela, a nós mesmos, né? Continuando. A quem pertencem os bens materiais? Ela pertence a nós? Então, se eu tenho minha conta no banco, né, a conta é minha, tem agência, é minha? É minha, lógico. Perante a visão material, é. Mas a resposta, né, que é muito mais além disso, é: a quem pertencem os bens materiais? A resposta é: a Deus, que, no entanto, confia aos homens sua administração, pedindo-lhes severas contas de sua utilização. Então, gente, nada aqui nessa nossa vida existencial e reencarnatória é nossa. Nem esse corpo físico que o nosso espírito habita. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos, é esse corpo físico que ele vai ficar, a gente não vai usar. Então, quem é que vai? Nosso espírito, nosso perispírito. Tá? Então, tudo aqui que nos é colocado, ele é emprestado por Deus. E vejam que depois ele vai pedir contas. Então, veja aquelas pessoas que passaram por uma existência de luxo, de conforto, que nada fez em benefício ao próximo. Quando essa pessoa vem a desencarnar, ela vai ter que prestar contas. Muitas vezes ela vai contrair dívidas reencarnatórias. E aí ela vai precisar vir em condições de miséria para poder espiar. Então, acho que é uma coisa extremamente importante da gente assimilar. Quais as maneiras corretas, abordadas aqui no texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de se empregar a riqueza? A beneficência, porque presta socorro imediato ao desassistido, atendendo às suas necessidades materiais mais urgentes, como a fome, o frio, o abrigo.
Então, a beneficência seria a forma de fazer a caridade de uma forma daqueles que têm uma necessidade mais emergencial. Porém, nós também podemos expandir isso aí. A criação de oportunidades de trabalho, visto que prevenir a miséria é dever de todos, sobretudo dos mais aquinhoados. Tá? Então, vejam que realmente existe aqueles casos onde é mais urgente, fome. Né? Fome a pessoa sente todo dia. Não é de uma vez em quando ou outra, é todo dia. Se vem o inverno, a pessoa vai passar frio. Então, a beneficência seria essa forma de fazer essa caridade, doar aquilo numa situação mais urgente. Mas vejam que o segundo, né, o segundo item de criação de oportunidades de trabalho já seria, né, aquela frase que é muito dita, né, que não vou dar apenas os peixes, eu vou dar a vara, ensinar a pescar, para que essa pessoa seja autossuficiente. Né? Então, essa seria a forma talvez mais adequada. Por quê? Uma vez que essa pessoa e ela consiga buscar a sua subsistência por conta própria. Já é uma pessoa, por exemplo, que a sociedade já não tem mais o trabalho de dar uma esmola. Né? Já vai poder ajudar outras. E quem sabe essa pessoa aqui que vai conseguir até conseguir a sua própria subsistência, será que depois ela não pode estar dando mais um pouquinho e se virar um ciclo, gente? Então, essa seria uma forma mais efetiva. Aí, ele diz outra coisa. Por que Jesus nunca se referiu à criação de empregos, mas sempre às esmolas? Porque quando a gente faz a leitura, as passagens do Evangelho, né, então ele fala muito disso, né, de questão das esmolas. Então, se a gente acabou de dizer numa outra questão, né, além da beneficência, vamos então criar esses empregos, né, como eu tinha comentado anteriormente. Mas por que então que Jesus, né, não falava disso? Porque naquele tempo, e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. Então, gente, a resposta basicamente é porque era uma outra época. Né? E é uma época que não existia indústrias. Né? Então, era uma época que era até difícil. Né? Mas, é por isso que ele só está fazendo aqui um esclarecimento de, então está falando tanto, né, porque a gente precisa aí, né, criar emprego. Então, por que eles davam esmola? Porque era uma outra época. Né? Mas, a gente precisa ter aqui a compreensão que nós estamos numa outra época. Nós estamos hoje numa época, a gente passou por... A humanidade já passou por diversas situações, né, da Revolução Industrial, né, então, quando a gente estuda a história, né, na escola, a gente vê que a Revolução Industrial veio realmente para poder modernizar, ampliar, né, até a questão do bem-estar da humanidade. Hoje, a gente tem outras formas. Nós podemos ser donos de uma grande empresa, como nós podemos ser proprietários de um pequeno comércio, ou ainda, vamos dar até uma situação até mais específica. Nós podemos dar emprego a uma pessoa como diarista. A gente está dando trabalho a essa pessoa. Lógico que a gente tem as questões da capacitação. Então, quando a gente fala, né, de dar emprego, mas então, ou seja, a pessoa precisa ter a capacitação para poder, então, ter, né, assumir aquele emprego. Mas, como eu falei, o que a gente pode fazer? Né? Estamos falando de um termo até um pouco mais simples. Né? A gente tem condições de ter um recurso para poder fornecer ali um recurso financeiro para pagar uma pessoa para estar lá fazendo a limpeza da sua casa uma vez por semana, tá? Então, muitas vezes, é um dinheiro para aquela pessoa. É que, assim, muitas vezes a gente generaliza que são as mães de família. Né? Grande parte são, né? Então, né, para ela seria muito importante ter aquele recurso, né? Então, assim, a gente está até dignificando, né,
aquele dinheiro que a pessoa está recebendo. E aí, vem aqui uma questão final, né, que aqui eu fiz a seleção de algumas questões. Que lição tiramos deste ensinamento para a nossa vida? Que devemos dar esmola quando assim for necessário, mas tanto quanto possível, devemos convertê-la em justo salário, a fim de que quem o receber dele não se envergonhe. Tá? Então veja que quando a gente, né, nós trouxemos ali aqueles temas muito vinculados à questão da caridade, né, e a gente fala muito também, né, de como é que a caridade ela deve ser feita. Então, muitas vezes, uma caridade, primeiro, que é aquela história lá que sua mão direita não sabe o que sua mão esquerda faz. Então, não fazer uma caridade esperando ali um reconhecimento público, né? Fazer uma caridade porque você está ajudando pessoas que estão realmente necessitadas. E fazer uma caridade, né, de uma forma de não oprimir aquele que está recebendo. Porque muitas vezes, gente, aquela pessoa que está recebendo aquela caridade é um pai de família. Está extremamente necessitado, ele está desempregado, ele não está ali recebendo simplesmente porque foi uma opção dele, mas porque a necessidade o impôs àquela situação. E aí, muitas vezes, né, receber ainda um auxílio de uma forma ainda a deixar ele ainda, né, talvez humilhar, né? Então, ou seja, isso a gente faz muito mal e a gente, como diz aqui, a caridade, ela tem que envolver a questão do amor ao próximo. Que a gente consiga envolver aquele irmão a dar realmente, muitas vezes, uma palavra de incentivo, né? De dizer que tudo aquilo vai passar, que toma aqui, você vai comprar ali, ou dá uma cesta básica, você vai conseguir ali, né, dar subsistência para sua família ali, o que por uma semana, 2 semanas, dependendo do tamanho da família, né? Mas dê com dignidade, ou seja, dê de uma forma que a pessoa receba com dignidade. E esse é o papel dos nós espíritas, porque nós não podemos apenas nos fixar na questão dos bens terrenos. Nós estamos aqui de passagem. O que é que a gente vai levar dessa encarnação? O bem que a gente puder fazer. E é isso que vai ser nos cobrado, né? Então, gente, assim nós encerramos, né, esse tema de hoje. E ele ainda vai continuar com o tópico para o próximo domingo, né, ainda seguindo a esse capítulo que não se deve servir a Deus e a Mamon. Tá? Então, aqui, outra coisa que a gente sempre lembrar, né, que nossas palestras ainda estão sendo virtuais. Nós esperamos, né, acho que talvez está mais perto do que longe, o retorno das atividades presenciais. E relembrando que o trabalho do acolhimento à distância ele está sendo realizado todas as noites da semana, de segunda a sexta, de 20 às 22 horas. Sempre existe ali um plantonista para poder recebê-los. Eu acho que sempre, no final da palestra, aparece o card com o número do atendimento. Se você, muitas vezes, né, a pessoa que está necessitando, mas muitas vezes conhece uma pessoa passando por alguma dificuldade, então divulgue esse trabalho, né, porque realmente nesse momento que nós estamos passando, muitas vezes é muito necessário. Tá? Então, assim, para poder então encerrarmos o nosso trabalho de hoje, nós estamos aqui mais uma vez. Primeiro, agradecendo por mais essa oportunidade, né, desse trabalho, desse momento de aprendizagem conjunta, né, e que possamos estar recebendo neste momento tudo o que nós necessitamos, porque a espiritualidade sabe o que cada um de nós necessitamos. Que nossos lares possam estar sendo visitados por toda essa equipe do plano espiritual, que aqui sejam deixadas luzes, tudo possa ser harmonizado e que possamos passar uma semana de paz, de tranquilidade. Que assim seja. E assim, eu me despeço. Né? Até um próximo trabalho. Tenham um ótimo domingo. Fiquem em paz e com Deus.